A graça e a paz, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui quem fala é a pastora Carla, da Igreja Batista Casa do Pai. E eu quero desde já desejar para você uma semana de sucesso, uma semana de bênção, cheia de paz, saúde, que essa semana você possa desfrutar das bênçãos do Senhor aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Amém, queridos? Eu quero compartilhar, trazer uma palavra para a nossa meditação, para o nosso devocional hoje. O texto que eu quero ler está em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Olha como Paulo se refere a Deus. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa! Eu quero deixar essa reflexão para você, essa palavra tremenda que traz um alívio para a nossa alma, né? Porque a palavra de Deus, ela traz refrigério, ela tem poder para nos curar, ela tem poder para restaurar. Eu tenho muitas experiências de ter, às vezes, num momento de angústia, tristeza, alguma coisa, e naquele momento eu ler a palavra e essa palavra imediatamente confortar o meu coração. Você sabe que nós, enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos, né? Jesus ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus ele deixa claro para nós que nós teríamos problemas, aflições, nós teríamos momentos de choro, de pranto, mas também não é só isso, né? Nós temos momentos de paz, de alegria. Ai, como é bom, nós precisamos aprender a aproveitar esses momentos, sabe? Mas eu quero dizer para você que naquele momento de aflição, de angústia, um momento, talvez você que me ouve, você está passando por um momento difícil. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida que tem deixado o seu coração angustiado, né? Quantas pessoas passando por problemas gravíssimos de enfermidade, né? Queridos, vamos entender que tem pessoas que têm diversos tipos de enfermidade, mas toda enfermidade ela traz um incômodo na nossa vida, seja um simples dor de dente, né? Você já teve a experiência de você ficar com o dente ali doendo, 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 e aquilo ali te deixar para baixo. Então, a gente passa por muitos momentos assim, mas nós precisamos nos ater, nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? A palavra de Deus, quando a gente lê, você vai lendo, né? Você vê que toda tribulação ela passa, toda luta ela passa. Você pode estar enfrentando o problema que for hoje, vai passar. Você vai vencer essa etapa e vai passar. Mas quando nós estamos passando por algum vendaval, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender o que esta palavra nos diz, que nós temos na nossa vida o Deus das misericórdias. Ele é misericordioso. Ele olha para nós com olhar de bondade, de amor. Ele é um Deus maravilhoso que cuida de nós. Ele não está alheio ao nosso sofrimento.
Ele não está alheio às angústias que nós enfrentamos. E Ele é um Deus tão misericordioso que Ele está conosco nesses momentos difíceis. Ele derrama a sua graça, sua bondade, sua misericórdia sobre nós. E a palavra diz que Ele é o Deus de toda consolação. Você sabe o que é isso? Em Deus nós encontramos consolo, consolo verdadeiro. Não é um consolo momentâneo, não é um consolo pela metade, é um consolo completo, um consolo verdadeiro. A gente passa por luta, mas nós precisamos passar que nós temos um Deus misericordioso que está lutando conosco, que está agindo em nosso favor, e um Deus que nos consola, né? Ele nos conforta, Ele traz alívio para a nossa alma. Não precisamos ficar desesperados, não podemos andar desesperançados, porque o Deus de toda consolação, Ele cuida de nós, Ele traz o consolo no momento certo. É claro, queridos, que nós precisamos estar sintonizados com Deus, porque Deus ele está pronto para trazer esse consolo. Mas às vezes a gente está olhando para tantos lugares, menos buscando em Deus esse conforto, menos buscando em Deus esse alívio. Eu tenho um hino que eu gosto muito que fala que Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso alívio. Tem um hino muito antigo também, que o tema dele, o nome dele é Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Ai, queridos, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece quem é o nosso Deus, nós sabemos, nós temos refrigério, a gente tem paz. Podemos ter problemas sim, mas diante dos problemas, esse Deus, ele nos consola e ele fala para nós que ele está conosco, que ele não nos abandona, né? A palavra lá em Hebreus 13, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz: não te deixarei, não te abandonarei. Olha que consolo para nós, saber que Deus não nos abandona, saber que Deus, ele está ali, olha, o tempo todo, com os braços abertos. Então eu quero falar para você, corra para esse consolo hoje, corra para o colo do Senhor hoje, sabe? Se desmanche, se derrame na presença dele, deixa ele confortar você. O amor dele é tão grande, é tão tremendo, que esse amor vai envolver você e talvez o problema não vai ser resolvido de imediato, mas você terá aquela certeza, Deus está comigo, Ele prometeu que não me deixa, não me abandona, né? Jesus lá em Mateus 28, 20, que Jesus diz? Né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, mas eu quero chamar a atenção de você para algo. Esse texto que eu li, ele fala, né? O Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sabe, queridos? Então, isso quer dizer que Deus, ele nos consola, ele cuida de nós, mas nós precisamos também ser um instrumento nas mãos dele para consolar outras pessoas, para cuidar, para abraçar alguém que esteja precisando, sabe? Aquilo que Deus fez conosco foi nos consolar. Esse consolo, esse alívio que ele trouxe para nossa alma, nós precisamos levar para as pessoas. Nós precisamos, sabe, diante, quando a pessoa vem compartilhar um problema, nós precisamos trazer para ela esta palavra: Deus consola, Ele conforta, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele cuida de você. Então, da mesma forma que Deus cuida de nós, nós precisamos também consolar a outros. Você concorda comigo que ao seu redor tem muitas pessoas
sofrendo. Quando a gente tem um problema, a tendência nossa é pensar que só a gente tem aquele problema. Mas não. Quando a gente começa a abrir os olhos, a gente vê que ao nosso redor tem muitas pessoas necessitadas da nossa ajuda, precisando do nosso favor. Esses dias, conversando com alguém, ela me falou assim, olha, eu com tanto problema, né, com meu filho, eu não imaginava que Deus ia mandar alguém para me cuidar também, para me ajudar. Deus nos consola, Deus nos conforta, Deus ele cuida de nós, para que nós também venhamos a imitar a sua atitude de cuidar, de consolar. Então hoje eu quero falar para você, receba o consolo de Deus na sua vida, receba o alívio de Deus na sua alma. Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Aguarde, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo. Só confia nele. E eu quero te dizer, leve uma palavra de fé e esperança para as pessoas que estão ao seu redor também. Que você receba de Deus o conforto e o consolo e que você seja esse instrumento de Deus também para aliviar a alma de alguém que está desesperado, que está triste, abatido. Quantos ao nosso redor estão precisando de nós? Nós devemos estender a nossa mão. Ah, pastora, mas eu já tenho tanto problema. Sim, a gente sempre tem, mas nós podemos ser boca de Deus, nós podemos, sabe, ser um instrumento de Deus, porque talvez o que a gente tem é uma dor de dente, e o outro pode estar com a dor muito maior, você me entende? A gente passa momentos difíceis, mas tem pessoas que estão passando momentos insuportáveis. Então, que nós sejamos bênção, que a gente venha receber o consolo de Deus e que nós sejamos também instrumento para consolar, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, com alegria que eu me coloco na Tua presença. Senhor, que palavra abençoada. O Senhor é o Deus de misericórdias, o Deus de toda consolação. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai, porque tantas vezes tenho recebido esse consolo que só o Senhor pode dar, o alívio que só o Senhor pode trazer. Obrigado, meu Deus, por cada dia que o Senhor tem confortado o nosso coração, tem consolado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, eu quero orar para que nós venhamos ser bênção na vida de outras pessoas que estão necessitadas, na vida de pessoas que estão talvez desesperadas, sem esperança. Ó Deus, de pessoas que talvez estejam numa situação tão difícil, Senhor, que nem da cama se levantam. Que nós possamos ser um consolo, levar uma palavra de consolo e fé para essas pessoas, a palavra do Senhor, que nós possamos levar o Evangelho de Cristo, Senhor, até essas pessoas, para que elas também sejam confortadas em Ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Que você receba o consolo de Deus. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida. Que você fique firme, tenha uma semana de sucesso, de paz. Tudo que você colocar nas mãos, Deus venha abençoar, Deus venha prosperar. Amém? Leve uma palavra de fé e esperança a outras pessoas. Que nós sejamos uma bênção essa semana, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe.